Eu estou dando início a uma segunda parte da aula, porque depois que eu gravei a aula toda, eu verifiquei que só foi até princípios orçamentários trazidos pela Lei 4.320. Então, vamos começar daqui, a partir dos princípios orçamentários trazidos pela Constituição Federal de 1988. Vamos continuar? Vamos lá. Vamos aqui, compartilhar. Deixa eu abrir aqui, só um minuto. Isso. Compartilhar. Bom, então estamos aí. Vamos lá, está entrando. Pronto, perfeito. Então, são esses os princípios trazidos pela Constituição Federal: exclusividade, legalidade e reserva legal. Vocês vão ver que legalidade e reserva legal são princípios, digamos assim, que se completam. Tem o princípio da não vinculação, tem o princípio da universalidade e da publicidade. Vamos conhecer cada um deles. Então, princípio da exclusividade: a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Então, só precisa estar dentro da LOA o que é exclusivo à previsão de receita e fixação da despesa, mas cabe fazer algumas colocações que autorização para créditos orçamentários suplementares, adicionais suplementares, já vem previsto na LOA, e operações de crédito também já vem, ainda que sejam por antecipação da receita orçamentária. Fazendo um adendo, operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, também chamado de ARO, significa o seguinte: basicamente, essa é a ideia geral. A instituição financeira precisa estar com déficit de caixa e precisa fazer um gasto. E ela está contando com determinada receita que ela não recebeu, uma receita tributária. Então, ela precisa desse dinheiro, porque ela está com, digamos assim, insuficiência de caixa. Então, o que ela faz? Ela vai à instituição financeira, ela pede um empréstimo de curto prazo e diz: olha, instituição financeira, isso é um adiantamento, porque é uma receita que eu vou receber. Então, a instituição financeira faz esse empréstimo já contando com essa receita que a entidade pública vai receber e repassar para a instituição financeira, né? Obviamente que esse retorno à instituição financeira, a entidade pública vai pagar todo tipo de correção e juros desse valor tomado. Então, isso é chamado de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, chamado de ARO. Essa é uma receita categorizada como receita extra-orçamentária. E isso já vem autorizado também na LOA. Então, esse é o desenho do princípio da exclusividade, onde tem lá a LOA, receita e despesa, autorização na LOA, créditos suplementares e operações de crédito. Então, além dessa receita e despesa, ou seja, nada que seja estranho a isso, a autorização na LOA para abertura de créditos suplementares e operações de crédito, ainda que sejam por antecipação da receita. Temos também o princípio da reserva legal e da legalidade. Esses princípios, eu digo que eles são complementares, porque o primeiro, que é da reserva legal, ele diz que a competência de iniciar o processo orçamentário é do Poder Executivo, e a competência de autorizar esse orçamento é do Legislativo. Então, o princípio da legalidade está no Legislativo e o da reserva legal está no Executivo. Por isso que isso aí é o rito que nós já comentamos aqui, o rito orçamentário, que inicia no Poder Executivo e vai para o Poder Legislativo, e isso está subsidiado nos princípios da reserva legal e da legalidade. O princípio da não vinculação da receita. Nenhuma parcela da receita poderá ser reservada ou comprometida para atender a certos casos ou a determinado gasto. Ou seja, a receita não pode ter vinculações. Bom, que receitas não podem ter vinculações? A receita de impostos, tá bom? Então, essas receitas, elas não podem ter vinculações. Apesar de que existe algum tipo de dispositivo, alguns artigos da Constituição Federal, e o artigo 76 dos atos e disposições constitucionais transitórias, que trazem algumas exceções, dizendo que esses recursos
de impostos, eles podem ser designados, sim, para algumas áreas. Saúde, educação e outras. Tá bom? E vamos à questão 1, não é a questão 3. A questão 1 diz: orienta a elaboração do orçamento e sua execução, determinando que o orçamento deve conter todas as receitas e despesas referentes aos poderes que integram a esfera de governo. Trata-se do princípio da... Que princípio seria esse? O que é que vocês acham? Universalidade. Tá bom? Temos mais um princípio, que é o princípio da publicidade, trazido pela Constituição Federal, que diz que o conteúdo orçamentário tem que ser divulgado, tem que ser publicado nos veículos oficiais para que tenha o conhecimento de todos e a eficácia de sua validade. Então, esse princípio está lá no artigo 37 da Constituição Federal, falando sobre a questão da publicidade, que não significa transparência. Então, o princípio da transparência, que é trazido pelos artigos 48 e 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é trazer a divulgação do orçamento e de alguns relatórios de execução orçamentária e de gestão fiscal, mas que transparência, entendam que o conceito de transparência, por trás dele está o conceito de compreensibilidade. O que significa isso? Significa que não basta publicar nem mostrar. É preciso que a sociedade, nós, cidadãos, entendamos o que os dados financeiros, contábeis, econômicos, orçamentários queiram dizer. Então, é preciso que a gente entenda os demonstrativos contábeis. Não basta ter apenas a transparência, mas a transparência significa ter um entendimento do que é divulgado. Então, por isso, transparência não é a mesma coisa que publicidade. E o princípio do orçamento impositivo, que é um princípio novo, ele foi aprovado pelo Congresso Nacional, dia 5 de junho de 2019, que diz, basicamente, que sobre o dever de execução das programações orçamentárias, deixando, ou melhor, superando o princípio que traz que o orçamento é autorizativo. Então, não basta ser autorizativo. Ou seja, o orçamento que está ali pode ou não ser executado, mas está autorizado? Não. O orçamento agora é impositivo. O que está ali precisa ser executado. E isso já foi solicitado desde lá da Constituição Federal, no parágrafo 10º do artigo 165 da Constituição Federal, né? Que diz: de acordo com esse parágrafo do artigo 65, a administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessárias, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Esse dever de executar as programações que constam na lei orçamentária foi inserido pela emenda número 100 de 2019. Então, essa emenda constitucional, ela trouxe o orçamento impositivo, constituindo-se, assim, mais um princípio orçamentário. E é a questão 2, não é a questão 4, que diz o seguinte: com relação ao sistema orçamentário brasileiro, é correto afirmar que... O que é que vocês acham? Leiam aí. É lógico que vocês devem ter marcado a letra E. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão. Então, não pode ter nenhum investimento que passe de um ano para o outro que não esteja lá no PPA. Ou que tenha alguma lei que autorize que aquele investimento passe de um ano para o outro. Então, investimentos continuados precisam estar postos no plano plurianual ou precisa estar autorizado em alguma lei. Questão 3, não é questão 5. No Congresso, deputados e senadores discutem na Comissão Mista de Orçamento a proposta enviada pelo Executivo, fazem os ajustes que julgam necessários por meio de emendas e votam o relatório do projeto na forma de um parecer. Esse parecer, ele é levado ao plenário do Congresso para aprovação final e envio à sanção do presidente da República.
O que é que vocês acham desse caminho percorrido? Isso é verdade ou é falso? Isso é verdade. É exatamente este rito, tá certo? E agora vamos para o ciclo orçamentário, para fechar essa unidade 1, que trata da parte inicial do planejamento governamental, do rito orçamentário, do que é o orçamento. Vamos fechar com o ciclo orçamentário. Então, o ciclo orçamentário tem o início com a consolidação das propostas de todos os poderes, e aí, eu fazendo um adendo, há também a consolidação das propostas dos ministérios, isso está posto no PPA, inclusive de 2015 a 2023, é uma inovação trazida pelo PPA do atual governo, que traz, devido à emenda, ou melhor, devido aos tetos de gastos da emenda constitucional. Então, o atual governo colocou que os ministérios também precisam ter tetos ministeriais, e daí esses tetos vão ser compilados e consolidados, e seguir para a Secretaria do Orçamento Federal fazer, consolidar e elaborar o projeto de lei. Esse projeto de lei, que é feito por essa secretaria, que faz parte do Ministério da Economia, que agora é chamado de superministério, vai ser apreciado pela comissão mista do orçamento. Essa comissão mista do orçamento é uma comissão feita dentro do Congresso Nacional, e aí vai ser emendado por parlamentares, e depois que sai dessa comissão, ela vai para o âmbito do Congresso ser votada pelos deputados e senadores, e só depois disso vai para a sanção presidencial. Então, depois que essa lei segue para a sanção presidencial, ela vai ser publicada, a lei orçamentária, e aí pode ser executada. Começa a execução do orçamento. Durante essa execução do orçamento, ocorre a fase de acompanhamento e evolução dessa execução, que é realizada pelos controles internos e externos. Controles internos, podemos pensar que é o próprio Poder Legislativo, podemos dizer que são as controladorias, as auditorias internas, as corregedorias, e os controles externos são os tribunais de contas e o Ministério Público, né? Então, essa avaliação também pode ocorrer após o encerramento do exercício, e com certeza ocorre. E é nesse momento que entram em ação de uma forma mais efetiva os tribunais de contas e o Ministério Público. Então, o que eu falei para vocês está nesse desenho. A elaboração do orçamento, ele vai para estudo, análise, aprovação, emenda, depois vai para a sanção e publicação, isso já é feito do Poder Executivo, depois começa a ser executada. Durante a execução, pode ser feito o controle e avaliação durante a execução, né? Nesse momento se vê se vai ser necessário abrir créditos adicionais para reforço de uma dotação ou para criação de uma nova dotação, ou se vai ser necessário a abertura de créditos extraordinários, como estamos tendo nesse momento da pandemia. Até o mês de junho tivemos nada mais, nada menos do que 35 medidas provisórias apenas para abertura de créditos extraordinários para o enfrentamento da pandemia. Então, tudo isso faz parte do controle e avaliação, digamos assim, do andamento da execução da lei orçamentária anual. Então, tudo isso que eu falei está aí atrelado aos poderes. Então, a elaboração é o poder executivo, o estudo e aprovação é o poder legislativo, depois segue para a sanção e publicação, que é o poder executivo, e aí passa para a execução, e aí a execução vai para toda a parte, né, para todo o setor público, e durante a execução há o controle e avaliação, que é feito pelo próprio poder legislativo e pelos tribunais de contas, e eu inseriria aí também o Ministério Público nessa questão do controle e avaliação, tanto na execução quanto após a execução do orçamento. E aí, quando eu falo de controles externos, tribunais de contas e Ministério Público, eles têm uma ação mais efetiva no final do exercício, quando finda o exercício, porque os entes públicos precisam prestar as suas contas. Tem a prestação de contas no final dos exercícios, e
os tribunais de contas e, se for necessário, o Ministério Público também ele é acionado para fazer parte deste controle. Então, de uma forma mais, digamos assim, específica, eu trago desde o plano plurianual, que ele é feito em consonância com os planos nacionais, regionais e setoriais, isso está lá na nossa Constituição Federal. A partir do plano plurianual vem a LDO, que é o poder fazer do Estado, tudo que ele pode fazer, ele coloca na LDO, ele categoriza as prioridades, por isso a LDO tem metas e prioridades. Depois que ele categoriza, isso vai fazer com que a LOA seja construída com base nesse regulamento, nessas orientações da LDO. Então, a LOA é construída, feita uma proposta, essa proposta sai do executivo, né, vai para o legislativo, onde ela é discutida, ela é aprovada, ela é emendada, e depois volta para o executivo, sanciona e começa a execução. Durante a execução, tem o controle e avaliação dessa execução, e após também a execução orçamentária, no final do exercício, entra também o controle e avaliação pelos órgãos de controle externo, tá bom? Isso tudo serve de experiência para, digamos assim, um novo plano plurianual de uma nova gestão. Quem gerencia, quem controla, quem monitora o orçamento público? Bom, o Poder Executivo, ele gerencia, o Poder Legislativo, ele faz o controle, como eu falei para vocês, o Poder Legislativo, ele faz parte do controle interno, e a sociedade, que somos nós, cidadãos, que precisamos monitorar todo esse rito de processo orçamentário, né? Visualizar os sites da transparência, visualizar os demonstrativos contábeis, visualizar as peças orçamentárias, tudo isso fica à disposição. Tentar participar das audiências públicas. Então, a sociedade deve monitorar esse andamento, esse fluxo de recursos financeiros do setor público. O que seria, enfim, o ciclo orçamentário? Então, seria a sequência de fases ou etapas que deve ser cumprida como parte do processo orçamentário. Então, é esse período de tempo que começa na concepção, que seria a consolidação das propostas, que segue para uma proposta única, né? Estou falando a nível de União, por exemplo, a LOA única, vindo dos ministérios, dos poderes, e essa proposta que começa lá, ela vai até o rito final da avaliação, depois da execução final. Então, tudo isso, toda essa parte que nós falamos aqui anteriormente, é o ciclo orçamentário, certo? E, por fim, educar não é cortar asas, e sim orientar o voo, tá bom? Então, finalizando nossa parte 2 da aula, eu peço desculpa para vocês, foi mais um erro, né, digamos assim, uma barberagem nossa, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Foi mais um erro nosso. Eu fiz a aula toda e quando eu vi, só gravamos 20 minutos. Então, eu gravei agora a segunda parte da aula. Agora ficou tudo completo. Estudem para a prova do dia 14/10. Postem o exercício e a atividade pontuada. Nós vamos nos encontrar, espero, dia 12 agora, segunda-feira, feriado. Eu já agendei, inclusive, a aula no Google Meet, vou mandar para vocês o link. Eu acho que já está, inclusive, nessa aula ali embaixo, não sei se vocês viram, um link. Esse é o link da nossa aula, que vamos ter de 10h40 às 11h30, para a gente revisar. Eu vou trazer alguns exercícios práticos, porque vai cair exercício prático na nossa prova. E essa aula, que foi gravada em 2 partes, para que vocês assistam também, para saber o conteúdo dessas aulas, tá bom? Então, nos encontramos no dia 12, se Deus quiser. E Ele há de querer, tá bom? Tchau, tchau para vocês.